Olá, meus queridos irmãos, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. É sempre um prazer poder compartilhar com vocês a porção da Palavra de Deus. Eu quero mais uma vez fazer esse pedido para que você compartilhe com o maior número de pessoas as mensagens que você está recebendo. Como também é importante para nós que você se inscreva no canal, você que está ouvindo essa mensagem, se é que você ainda não o fez. Gente, hoje eu quero falar com você sobre duas dificuldades que nós temos observado no dia a dia. Até por conta do tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de desafios, de obstáculos, de adversidades e, por que não dizer também, esse tempo de perseguição espiritual. A primeira dificuldade que eu tenho observado é em relação à vida, o realismo da vida. Jesus nunca disse que viver a vida cristã seria fácil, que viver a vida seria simples. No Evangelho de João, no capítulo 16 e o verso 33, palavras ditas pelo próprio Senhor diz assim: no mundo tereis aflições. Foi Jesus quem disse. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Jesus nunca disse, como eu falei, que a vida cristã seria fácil de se viver. No entanto, ele deixou claro que nele nós podemos sim. Nós podemos nos tornar vencedores. É interessante que, ao mesmo tempo que Jesus apresenta a vida com realismo, ele também deixa claro que nós não podemos suprimir a esperança. Mas a Bíblia está repleta de exemplos de que a vida ela é cheia de desafios, de obstáculos, de privações. E que pessoas a quem Jesus ama também passam por lutas, por provações, privações, perdem os seus empregos, adoecem, morrem. Jesus deixou muito claro isso. No capítulo 7 de Mateus, você vai encontrar algumas referências de Jesus falando sobre a importância de nos prepararmos para os dias maus. Ele fala sobre a importância de fundamentarmos a nossa casa, a nossa vida na palavra, para que estejamos preparados quando esses momentos surpresas baterem a nossa porta. Ele também fala dizendo que não somente a porta é estreita, mas que o caminho também é estreito, é apertado. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Mas eu acredito que, além dessa dificuldade que temos de encarar a vida com realismo, de sairmos dessa utopia existencial, Paulo, quando fala sobre as privações que ele passou, quando fala sobre os obstáculos que ele enfrentou, e você vai encontrar toda essa narrativa lá em Filipenses, ele não está fazendo uma apologia em relação ao sofrimento, mas ele está dizendo que todas essas coisas acabaram contribuindo para o seu crescimento e que o Senhor o havia fortalecido em todos os momentos. E a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que fizeram das privações, fizeram dos obstáculos, das tribulações, momentos para crescerem em Deus. Porque a questão não é o que acontece, mas como nós reagimos diante das circunstâncias. Mas eu acredito que há um outro fator que nós devemos tomar cuidado, que é a falta de confiança que temos em relação às promessas do Senhor. A Bíblia nos deixa claro de que Deus tem o melhor para nós. A Bíblia está repleta de textos nos advertindo em relação ao cuidado que Deus tem para com a nossa vida. Que nós não somos
frutos do acaso, que o Senhor tem cuidado de todas as nossas necessidades. No entanto, do ponto de vista prático, nós temos visto uma ausência muito grande de confiança, de quietude em Deus. Se você ler o Salmo 91, que é um salmo que eu particularmente gosto muito, você vai encontrar ali duas palavras chaves. E diz assim o Salmo, que aquele que habita, e a palavra habitar aqui é aquele que faz residência, aquele que mora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra habitar e a palavra descansar. Parece que em relação ao habitar, eu não tenho muita dificuldade de entender e me disponho a isso. No entanto, eu não consigo descansar. As pessoas querem habitar em Deus, mas vivem numa inquietude, não conseguem descansar a sua vida, os seus sonhos, os seus desejos no Senhor. Quando a Bíblia fala sobre a importância de habitarmos o Senhor e descansarmos o Senhor, eu me lembro do Salmo 46:10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que nós estamos vendo na prática da vida cristã? Quietude? Não. Nós temos demonstrado uma impaciência, uma falta de confiança naquilo que Deus prometeu. O Salmo 37, quem já não leu, quem já não ouviu, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Nós até declaramos que confiamos no Senhor e declaramos que de fato o Senhor vai fazer o melhor por nós. Mas quanto à entrega? Nós temos de fato entregue ao Senhor a nossa vida? Eu vejo que aqui está um grande problema e a grande dificuldade que temos, não só em encarar a realidade como ela é, como a dificuldade que temos de confiar em Deus. Vocês estão lembrados de um episódio que aconteceu lá em Números capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, fala sobre a terra de Canaã. E há um relato em relação aos espias que foram averiguar a terra. E quando voltaram dizendo que a terra era boa, mas. E a Bíblia diz que Deus não gostou nada daquela atitude. Primeiro porque o que tinham eles de averiguar a terra, se Deus já havia dito que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, e que Deus iria dar aquela terra como recompensa. Mas esse é o problema. Parece que nós lemos, ouvimos, mas não conseguimos crer totalmente naquilo que Deus disse. Nós falamos que confiamos em Deus, mas a impressão que dá é que nós precisamos tocar, apalpar, ver, sentir. Não conseguimos descansar nas promessas do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não gostou daquele tipo de atitude. E por conta da sua incredulidade, eles padeceram durante 40 anos. No Evangelho de Mateus, quando Jesus nos ensina a orar, ele diz: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Gente, ele não está falando de uma declaração verbal, está falando de uma consciência ativa, de uma lucidez, de que Deus é o Todo-Poderoso, que todas as coisas estão sob o seu controle, de que nada acontece por acaso. Ainda no Evangelho de Mateus, a Bíblia Sagrada diz que não deveríamos andar ansiosos quanto coisa alguma. Que nós não deveríamos andar ansiosos quanto ao que havemos de comer, beber e vestir, quanto ao dia de amanhã. Mas que ao invés disso, deveríamos buscar o reino de Deus.
porque a ansiedade é uma demonstração de falta de confiança em Deus. E nós deveríamos buscar o reino do Senhor, buscar o reino de Deus e descansar nas suas promessas. Eu espero que essa palavra faça bem ao seu coração, que a partir de hoje você sinta mais motivado em buscar ao Senhor e descansar naquilo que o Senhor tem dito. Se o Senhor fez promessas para você, descanse nas promessas. Se você tem lido promessas na Bíblia, descanse no que está escrito. Encare a vida com realismo. Olhe para a vida como ela é e acredite que Deus tem o melhor para você. E que nada, absolutamente nada, acontecerá na sua vida sem que seja a vontade do Senhor ou permissão do Senhor. Mas coloque toda a sua vida, a sua casa, os seus sonhos, os seus desejos na palavra do Senhor. Confie plenamente no que o Senhor está dizendo. Descanse plenamente no que a palavra diz e o Senhor te abençoará. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde.